Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo domingo, às 20 horas, com esse programaço Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia do meu querido amigo Luciano Clay Filho, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, historiador e autor dessa obra maravilhosa, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Essa obra, cuja essência estamos extraindo muita coisa e trazendo aqui para conversar sobre essa figura maravilhosa que está estampada no meu plano de tela. Né? Pela primeira vez, o Movimento Espírita viu esta imagem de Bezerra aqui no nosso programa, e eu sou grato a Clay pelos fins dos tempos, né? por essa dádiva. Né? Mas, Luciano, eu vou fazer a prece logo, a prece inicial. Então, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de homenagem ao Dr. Bezerra, homenagem a esse homem que foi um gigante do espiritismo aqui no Brasil, por isso merece o epíteto de o Kardec brasileiro, o médico dos pobres. E homenageando Bezerra, na noite de hoje, homenageamos também Dom Pedro II, o grande imperador, na sua biografia magnífica, escrita pelo historiador Bezerra de Menezes. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano, querido, sexta-feira. Aliás, não foi na sexta, foi quinta-feira, foi até feriado aqui no Recife, dia de Nossa Senhora da Conceição. Na quinta-feira, Luciano, eu vi uma live sua maravilhosa, né? Sobre Jesus, a manjedoura, o Natal. Só que eu fiquei constrangido, Luciano. Né? O rapaz lá me agradou tanto, dizendo que você tinha alma de menino. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Você foi tão bem tratado, e aqui eu chamo você de um bom velhinho, e lá o rapaz chamando você de alma de menino, né? Então, mas liga as duas coisas. É com carinho e amor, o bom velhinho, você sabe disso, né? Sei disso, meu filho. Nós somos mesmo da mesma faixa etária, viemos quase que na mesma safra, né, nos anos 1960. Então, eu tenho E é sempre bom, como você também, ter essa essência infantil, alegre, porque a proposta de Jesus eu não concebo como aquela proposta sisuda que muitas vezes tentaram passar para nós. A mensagem de Jesus, que o Espiritismo reaviva, e estamos no período natalino. Bezerra de Menezes, não obstante as dores pelas quais passou, sempre foi uma pessoa muito bem-humorada, muito esperançosa em relação ao porvir. Vi de Chico Xavier, que passou por tantas provas acerbas. A mensagem de Jesus é uma mensagem que nos concita a alegria, a esperança, a renovação, como o pobrezinho da Úmbria, Francisco de Assis. A verdadeira alegria cristã, também preconizada pelo inovidável caravaneiro Leopoldo Machado. Né? Então, nós temos que entender a vida dentro dessa perspectiva. E é esse o lado infantil que nós devemos cultivar em relação à doutrina que nós dois, há mais de 3 décadas, optamos por seguir. Bem, vamos lá, Luciano. Eu gosto muito de Joana de Ângeles, quando ela diz, né, que o homem espiritual ele é sério, sem carranca. Sem carranca, né? Luciano, vamos lá. A gente, no programa passado, a gente falou muito sobre Dom Pedro I, né? Mas a gente já chegou e abordamos o nascimento, período de luzes, previsto por Dr. Bezerra, a chegada na terra de Dom Pedro II. Né? Mas, Luciano, ainda o menininho está ali com 6 anos de idade, não é? Vai ficar órfão da mãe, Dona Leopoldina. Mas ainda sobre o pai, Luciano, eu quero lhe fazer uma pergunta, porque isso me acompanhou, essa impressão, na minha vida escolar, na minha vida universitária, até como espírita, lendo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e até com Bezerra de Menezes também, Luciano. Né? Eu tenho a impressão, e para mim é triste essa avaliação, a mesma admiração, respeito que a gente tem por Dom Pedro II, né? Então, as alturas, o espírito de escola realmente,
parece que o pai, a gente fica com a impressão diametralmente oposta, né? Eu queria perguntar a você, Dom Pedro I, esse cabra, esse sujeito, era indigno, Luciano? Era um homem malvado? Meu filho, do ponto de vista histórico, eu diria para você que Dom Pedro é indubitavelmente, o Dom Pedro I, uma figura contraditória, paradoxal. Eu digo isso em relação ao fato dele ser, de fato era, pelo menos durante um bom tempo da sua vida, já conduzindo os destinos do nosso país, uma pessoa carismática. Mas era alguém que tinha uma vida que, vista através de uma perspectiva, pelo menos aquela que nos sugere o Espiritismo, ou que nós temos na própria diretriz segura do Evangelho de Jesus, que nos concita a termos uma postura coerente em relação àquilo que concebemos, aquilo que pregamos, deve ser algo em consonância com a nossa praxis, com a nossa prática, com a nossa maneira de viver aquilo que professamos. Então, eu quero dizer isso porque Dom Pedro é uma figura controvertida, nascido em 1898, desencarnado ainda na juventude, muito novo, mas em decorrência até, segundo alguns estudiosos, dos seus próprios procedimentos, embora se diga que foi de um quadro de tuberculose, mas há outras hipóteses levantadas a respeito, em razão dos seus exageros, das noitadas, das noites perdidas na sua juventude, porque Dom Pedro teve na sua infância uma figura, um comportamento de um boêmio, isso é fato, as biografias, mesmo aquele velho filme de 50 anos passados, estrelado pelo Tarcísio Meira, em comemoração ao Sesc Centenário da Independência ou Morte, ele, Glória Menezes e outros tantos atores, em grande parte já residentes do mundo espiritual, você percebe ali, e olha que foi um filme dos anos 70, você percebe a contradição do comportamento dele. O descaso dele, em determinado momento, a essa mulher extraordinária, digna, que foi Dona Leopoldina, quando ele opta, e já vinha de uma relação extraconjugal com outras companheiras, teve filho com a amante, portanto, Domitila de Castro, Canto e Melo, a célebre Marquesa de Santos, teve relacionamento com a própria irmã da Domitila, com quem teria tido também um filho. Então, Dom Pedro é uma figura controvertida nesse aspecto. Do ponto de vista político também, ele era autoritário, ele era intransigente, ele vinha de um contexto em que os soberanos europeus eles eram absolutistas. Então, nós vamos ter Dom Pedro iniciando, aliado a muitas figuras liberais, a história do nosso país, sobretudo após o Grito do Ipiranga, 7 de setembro de 1822, nós vamos ter, a partir do momento em que ele chega ao poder, uma mudança de comportamento quase que da noite para o dia. Aqueles que eram seus aliados, que lutaram com ele nas lutas, nas pelejas pela independência, acabaram, de certa forma, depois muitos deles sendo traídos ou presos pelo próprio imperador. Citamos já o caso do avô de Bezerra de Menezes, Antônio Bezerra de Menezes, que fez parte das lutas pela independência do Brasil e depois ele acabou sendo, como partícipe da Confederação do Equador, um membro atuante já nessa luta e, por conseguinte, sendo preso, condenado à morte, mas depois teve a sua pena comutada para decreto perpétuo, nós já falamos a respeito, e veio a desencarnar a caminho do Maranhão. Então, Dom Pedro teve esse comportamento, e foi exatamente devido a essa mudança de comportamento, a instituição imposta, a instituição outorgada por ele de 1824, que vai ser a instituição que vai ser aplicada em todo o Brasil, durante o segundo reinado, inclusive, o governo de seu filho, foi uma Constituição em que lhe facultava essa ação, com a criação de um quarto poder, além do executivo, legislativo e judiciário, o poder moderador, que era um poder que permitia que ele pudesse interferir e assim agir como monarca absolutista na condução dos destinos do nosso país. Mas a situação política vai mudar e nós vamos ver que essa ambiguidade no comportamento dele
vai ser questionado até o termo da sua presença, da sua missão, vamos dizer assim, porque Deus escreve certo por Aristóteles. Claro que nós contamos com Pedro I, porque foi a figura que, de repente, nós tivemos em nosso país, que veio certamente para o desempenho de uma missão, mas que agiu de uma forma um tanto torta em relação, talvez, àquilo que a espiritualidade houvesse preparado para ele, como aconteceu com Napoleão Bonaparte. Então, Dom Pedro ele vai permanecer em nosso país, mas já no final dos anos 1820, sobretudo isso, não há como negar, a forma como ele tratava Dona Leopoldina, o descaso, inclusive, o afastamento de José Bonifácio de Andrada e Silva, o velho patriarca da independência, a sua vinculação com pessoas politicamente questionáveis, muitas delas levadas pela própria Domitila de Castro, de São Paulo, a acusação de participação do assassinato de um jornalista ítalo-brasileiro em São Paulo, chamado Líbero Badaró, tudo isso fez com que o povo, que antes o tinha como uma figura querida e carismática, passasse a rejeitá-lo, embora o carinho de muitos ainda em relação a ele. Então, de fato, eu concordaria com você, é uma figura controvertida da nossa história, não há como negar isso, repito, até o próprio filme de uma época importante da nossa história nacional o tratava dessa maneira, o mostrava assim. Luciano, o que me impressionava muito é que os próprios amigos, os heróis da independência, ele condenava o pessoal a ir para praias distantes onde eram jogados. Era de uma maldade impressionante. Mas, Luciano, vamos lá. O povo, por essas e outras, né, começa a desgostar de Dom Pedro. É impressionante. A gente está aqui nessa gravação à noite. Luciano, Francisco de Assis. Estou ouvindo um canto de pássaro noturno aí, né? Mas são pássaros de casa mesmo, é porque minha filha acendeu a luz do corredor e todos eles aqui são pássaros que vivem aqui conosco. São, na verdade, psitacídeos, né? E quando acende a luz, eles cantam. Luciano, eu tenho 3 gatinhas e um cão também, não é? E eu estou vendo tua cachorrinha, que eu conheço, pessoal. O Luciano já me apresentou. A cachorrinha, de vez em quando, late, e a gente escuta longe, não incomoda, né? Mas o pássaro agora, meu Deus do céu, né? Então, mas, Luciano, aí veja bem, o povo começa a desgostar de Dom Pedro, né? E o que eu fico impressionado é que Dom Pedro fica ofendidinho, né? Parece que a gente está reencarnado na época ali, né, Luciano? Fica ofendidinho e ele mantém todos aqueles ministros que o povo estava questionando. Pessoal, bastaria ele retirar aqueles ministros, que ele salvaria a coroa, não é? Mas ele quer manter seu reinado com aqueles ministros e o povo não aceita, começa a desrespeitá-lo e vem a abdicação, não é? Dona Leopoldina morre, fica o filho órfão e aí é nomeado tutor. Ele tinha apenas 6 anos, era o herdeiro do trono, né? Mas o herdeiro da coroa tem apenas 6 anos e vai ser nomeado tutor José Bonifácio, né? Eu queria que você situasse isso para a gente, esse desrespeito até do povo para com Dom Pedro, essa ofensa que ele tomou de não querer salvar a própria coroa, bastava tirar os ministros e a figura de José Bonifácio ser nomeado tutor do filho. Os espíritos reveladores nos respondem. O orgulho e o egoísmo são os 2 grandes óbices que nos impedem uma caminhada mais acelerada no rumo de Deus. É o orgulho. A sua postura, a sua maneira de ser, fez com que ele agisse dessa maneira. Por várias vezes, José Bonifácio, que era um liberal, um homem de largos conhecimentos, que ele afasta e depois busca, é interessante, para que ele fosse, por conta de sua partida para Portugal, o tutor do filho que ficaria no Brasil, mas José Bonifácio, por várias vezes, o advertia. Cuidado com a postura, muitas vezes nas reuniões, nos próprios ministérios, ele chegava atrasado, com roupas adequadas, isso as biografias registram, por conta da vida que ele levava. Então, obviamente, que ele não aceitava ordens. Então, vem todo um processo cultural, claro, vinha
de uma descendência de Dona Maria I, a rainha de Portugal, que por problemas, segundo registram os historiadores, mesmo de Portugal, problema de natureza psicológica ou psiquiátrica, era chamada popularmente de Dona Maria a Louca, né? Um tanto pejorativo esse título que lhe davam, mas era a realidade, tanto que ela teve que afastar-se do governo, e o filho, Dom João, que era um homem bom. É curioso, Dom João é uma figura que tem muitas características do neto. Então, Dom João era um homem bom, gostava e verdadeiramente amava o Brasil. Então, Dom João é quem vai ser o monarca, com o título de Dom João VI, mas que também, evidentemente, era formado na cultura do 700, nesse processo do absolutismo monárquico. Então, Dom Pedro tem essa cultura. Então, era inadmissível para ele aceitar qualquer ponderação, qualquer solicitação popular, a não ser nos momentos que ele precisou do povo a seu lado, como no dia do Fico, toda aquela movimentação. Aí, evidentemente, que são as figuras que têm esse apelo popular, populista. Então, ele conseguiu, com muito talento, ele tinha um magnetismo, um carisma inerente a essa figura. Então, nós vamos tê-lo aí, portanto, mantendo sua maneira de ser, e aí, por conta da arrogância, por conta do orgulho, isso nós não temos como negar, não dá para tentar advogar a favor dele nesse contexto, é que ele vai acabar praticamente provocando a sua volta a Portugal. E é interessante, porque isso também movimentou muito o povo brasileiro, que passou a rejeitá-lo, porque Dom Pedro vai ter um problema com o irmão, Dom Miguel, que vai ficar em Portugal, que vai tomar o trono da filha dele, Dona Amélia, e ele vai ficar preocupado mais com os problemas sucessórios de Portugal do que os problemas do Brasil. Isso também gerava uma insatisfação muito grande do povo, né? Que também foi um dos fatores que provocaram esse aumento da sua, vamos dizer, impopularidade. O Luciano, então, com a partida de Dom Pedro, os destinos do Brasil vão ser entregues a uma regência, não é? Mas o Diogo Antônio Feijó vai ser indicado ministro da Justiça, né? Isso aí é um prenúncio do salvamento do Império, a salvação das nossas instituições, né? Por quê? Porque, mais para frente, o Diogo Antônio Feijó vai ser escolhido o regente, não é? Então, e eu queria que você falasse também porque ele é denominado o salvador do Império, né? Porque, para o povo apregoava que o imperador seria aquele que sucedesse Dom Pedro I, né? Aí entra também aquele pessoal contra a hereditariedade, e o regente é escolhido Diogo Antônio Feijó, né? Então, o salvador do Império. Queria que você explicasse isso também. Mais na frente, a própria Assembleia Geral vai ser uma oposição virulenta ao Feijó, e ele vai ter que renunciar e vai assumir o Marquês de Olinda, né? O Marquês de Olinda. Eu queria que você falasse para a gente esse período da regência, é um período de calamidade já. Clay, fale sobre Feijó, tudo isso aí do período da regência. Foi um período de 9 anos, considerados pelos historiadores como um dos mais turbulentos da história do Brasil. Consequência da renúncia, no dia 7 de abril de 1831, de Dom Pedro I. Então, ele não mediu também as consequências do que aconteceria em nível nacional. Então, ele retorna a Portugal, fica a criança, sob os cuidados de José Bonifácio de Andrade e Silva. O fato, querido, é que nós vamos ter, pela Constituição, estabelecido que, quando o imperador que deixava o poder não deixar sucessor, ou que o sucessor não tivesse a idade suficiente para assumir, o governo seria conduzido por uma regência trina, de 3 integrantes escolhidos pela Assembleia Legislativa, que era a Câmara dos Deputados dos nossos dias, à época chamados de deputados gerais, correspondente hoje a deputado federal.
como tudo no Brasil, 7 de abril, quando acontece isso, que vai se convocar, os deputados estavam de férias. Então, não tinha como se eleger uma regência trina permanente. Então, elegeram uma regência trina provisória, de praticamente 3 meses, até que os deputados voltassem ao município neutro, como seria chamado depois o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Então, será assim que vai acontecer. Então, depois que, aí sim, desses 3 meses, quando os respectivos deputados voltam dos seus estados, à época as províncias, lembrando que naquela época não havia avião, então as viagens eram demoradas, dependendo de alguns estados do norte, nosso aqui, por exemplo, Pernambuco, Ceará, as viagens eram de 20, 25 dias até chegar no Rio de Janeiro, por barcos, por vapores. Então, será eleita uma regência trina permanente. Só que também não deu certo, imagine, né? Um governando é problemático, 2, pior ainda, imagine 3, cabeças pensantes. Então, resolveram, em 1834, fazer uma reforma, e, a partir de uma reforma na Constituição, se criou a regência una, em vez de trina, passaria a ser una, que nós vamos ter na história do Brasil 2 regentes citados por você. O padre Diogo Antônio Feijó, uma figura também interessantíssima, polêmica, controvertida, embora padre, mas governaria com pulso firme, e depois Araújo Lima, que é o conhecido Marquês de Olinda, que será o último. Nenhum nem outro deu certo, na verdade. As esperanças depositadas em Feijó se deviam ao fato de que esse período foi um período em que o Brasil, sem um monarca, sem uma condução, estava sendo ameaçado de se tornar um país dividido e aparecer várias repúblicas. Porque houve, de fato, nesse interregno, nesse intervalo de tempo, nos anos 1830, várias rebeliões, as chamadas rebeliões regenciais, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, e uma que duraria até, inclusive, já entrando no segundo reinado, porque durou 10 anos, a célebre Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil ameaçava ser fatiado, e aconteceu o que aconteceu com as colônias espanholas vizinhas, que se fragmentaram em vários países, várias repúblicas, muitas delas conduzidas por caudilhos, depois ditadores. Então, havia essa ameaça. É interessante que aí sim tem uma ação divina que vai permitir que, com a ascensão de Dom Pedro II, as coisas voltem mais ou menos à sua normalidade. Então, sobre Diogo Feijó, porque, embora fosse período regencial, o regente Uno ele tinha um mandato de 4 anos. Era um civil. Parecia que você estava vivendo a forma republicana de se governar, como se fosse um presidente, porque era um civil. Então, Feijó também tinha uma postura autoritária, mesmo sendo padre. E logo, logo granjeou antipatia. Então, aquela proposta que se tinha dele ser uma espécie de alguém que iria colocar o Brasil no local ou numa posição de mais paz, de mais tranquilidade, não aconteceu. E ele teve de abdicar. Aquela velha história de todos os tempos, sabe, Bruno, de você depositar todas as suas esperanças no salvador da pátria. Isso não é coisa de hoje, não. Vinha daquela época. Esse cara ali, essa pessoa, esse governante, é que vai conseguir conduzir os destinos do nosso país para um período de prosperidade, de abastança, de fartura. E não veio. Ele era do Partido Liberal. É interessante porque, mesmo liberal, ele era extremamente intransigente em relação a algumas posições, mas foi uma figura interessante. Fez alguma coisa, como o próprio Araújo Lima, que vai sucedê-lo, que era conservador. Então, são essas duas figuras que vão marcar presença exatamente no final do período regencial, para que aí haja o conhecido golpe da maioridade, que vai ser uma ação orquestrada pelos membros do Partido Liberal, que nós vamos falar em seguida. Daqui a pouquinho, Luciana. E o Marquês de Olinda, Luciana, que sucedeu Feijó? O Marquês de Olinda, exatamente, é aquela velha história de como acontece hoje. Um adversário político derruba o outro e ele sucede, mas não fez coisas além das que Feijó houvera feito. O Brasil continuou com os mesmos problemas, com os mesmos conflitos, e há quem diga que, embora passou 4 anos. Ele passa
passou 4 anos. Não, nenhum dos dois chegou aos 4 anos, porque tanto o Feijó quanto o Araújo Lima não chegaram a cumprir os 4 anos. O Feijó ele renuncia e o Araújo Lima também, por conta do golpe da maioridade. Ok. Luciano, aí veja bem, você falou do golpe da maioridade, né? Mas o povo ansiava e se manifestava pela maioridade do imperador, né? Até que o deputado Antônio Carlos pede pela maioridade do imperador e é acompanhado pelo povo. Mas eu queria que você explicasse também uma coisa interessante. O próprio imperador, embora jovenzinho, né, ele profere o quero já. Né? O quero já foi proferido pelo imperador. Né? E pela Assembleia Geral, ele vai assumir os negócios públicos do país. Agora, no dia 7 de julho de 1841, Luciano, 16 anos de idade, né? Fale sobre essa maioridade aí, sobre esse imperadorzinho, né? O imperadorzinho com 16 anos de idade assumindo uma responsabilidade dessa. Olha, você veja que na adolescência, ele vinha de uma infância, eu fico imaginando os momentos de soledade, de tristeza, sem mãe, a mãe que ele praticamente não conheceu, porque quando ela desencarnou, ele estava com 1 aninho, sem pai, e o pai, inclusive, já havia desencarnado em 1834, e que ficara de princípio, porque ele também vai desencarnar na década de 1830, sob a tutela de José Bonifácio, que foi a pessoa que teve uma importância histórica e espiritual também, é bom que se diga, na preparação daquela criança. Nós, espíritas, sabemos da importância da evangelização infantil, porque desde cedo desperta os pendores, os valores espirituais daquele espírito reencarnado. Então, aquele menino teve a aventura de dispor de uma alma da estirpe da grandeza de José Bonifácio, que era um liberal. Embora muita gente também, como qualquer personagem da história, questione José Bonifácio em relação a alguns procedimentos dele, mas foi a pessoa que orientou. Tanto que Chico Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, faz alusão também à importância de José Bonifácio de Andrade Silva. Então, nós vamos tê-lo ali orientando esse menino. Então, era um menino que puxou a mãe, amava a arte, a cultura, e desde cedo, sendo preparado por Bonifácio e por outros professores, tutores, que já o ensinavam a falar várias línguas e a se inteirar da nossa realidade política nacional, era um menino precoce, era um menino que já estava, usando a expressão de hoje, antenado com tudo quanto acontecia no seu país. Então, ele não era um adolescente alheio à realidade nacional, ele estava acompanhando passo a passo o que se sucedia e percebia certamente, pela influência, a meu ver, benfazeja de alguns desses tutores, que era necessário para o restabelecimento da harmonia nacional, que ele, de fato, aceitasse essa proposta da antecipação da sua maioridade, o que vai acontecer exatamente no início dos anos 1840. Não deixa de ser um golpe, porque foi um golpe, foi algo que não estava previsto na Constituição, mas, de fato, e isso é interessante, embora o tumulto inicial, ainda nos anos 1841, 1842, tumulto que vai reverberar em todo o país, inclusive no Torrão Natal de Bezerra de Menezes, porque vai ser por conta do conflito entre liberais e conservadores que vão tentar disputar espaços junto ao novo imperador, que a família Bezerra de Menezes, depois do assassinato aqui em Fortaleza de um parente dos Bezerra de Menezes, o vice-presidente da província, João Facundo de Castro e Silva, a família, e isso está na biografia de Bezerra de Menezes, vai sair do Ceará, porque seu pai era chefe do Partido Liberal no Riacho do Sangue, Antônio Bezerra de Menezes, homônimo do avô, já desencarnado em 1827, para viver durante 4 anos no exílio voluntário, optado pela família, e Adolfo, o nosso Bezerra, vai junto, onde vai viver na Serra do Martins, no Rio Grande do Norte, durante 4 anos, de 1842 até 1846. Então, foi um período realmente de muita turbulência, mas, aspas, coincidência ou não, ao assumir o governo e resolver essas questões,
a partir dessa que é considerada pelos historiadores como a primeira fase do Segundo Reinado, que vai ser um período de 49 anos, quase 50 anos, de 1840 até 1889, de 1840 até 1850, essa primeira fase em que o menino rei, ou imperador, assume, vai ser a fase da consolidação do poder político nacional, em que os países vão amadurecer, vão aprender a conviver com suas diferenças, e aí vai ser importante, portanto, a presença dele. Nos próximos 20 anos, de 1850 a 1870, vai ser o grande período de desenvolvimento em que o Brasil vai chegar ao seu auge em termos de desenvolvimento científico, tecnológico, cultural. É o período em que vai acontecer, vamos dizer, a nossa revolução industrial nacional. O Brasil vai ter um surto desenvolvimentista como nunca antes, nem depois da sua história. E aí sim a fase final, que é a fase que os historiadores chamam de decadência, que vai de 1870 até 1889. Luciano, aí eu queria que você colocasse aqui o historiador, pessoal, quem está narrando tudo isso aqui, além do Luciano, a quem também do Luciano, né? É doutor Bezerra, né? Está trazendo tudo isso aqui. E há um momento muito importante, um momento moral desse grande imperador, porque Bezerra diz que os anos vão passando, ele promove anistia àqueles injustiçados, né? Promove anistia, e o Bezerra de Menezes faz uma descrição que eu acho linda, Luciano. Ele diz que sobre o manto imperial protegia os brasileiros e estimulava-os a amarem-se uns aos outros. Então, o Dom Pedro II, o seu governo inaugura uma política nova, uma política nova, escolhe ministros, né, diversos e capazes, não é isso? Então, exatamente, é um ambiente que ele cria no Brasil, fazendo com que se congregasse todos os brasileiros, todos os seus filhos, né? Era isso mesmo, essa política nova e esse manto imperial estimulando os filhos da nação a se amarem uns aos outros. Isso é muito lindo, Luciano. Isso é fato. Embora nós observemos, Bruno, que a obra do Dr. Bezerra, que se insere na Galeria dos Brasileiros Ilustres de Sisson, onde está incerta essa biografia de Dom Pedro II, ela foi escrita exatamente na primeira década desse grande surto desenvolvimentista que o Brasil passou. Foi a década de 1850, que falamos há pouco. O período de desenvolvimento do Brasil, extraordinário, como nunca antes na história nacional, é de 1850 até 1870, mas principalmente na década de 50 e no início dos anos 60, e a Era Mauá, em que as ferrovias vão começar a ser propostas, o Barão Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, algo que inclusive vai inspirar Bezerra de Menezes também nos seus projetos ferroviários. Então, nós vamos ter o ciclo econômico do café. Então, tudo isso vai provocar esse boom desenvolvimentista. Então, Bezerra, ao escrever, ele escreve em 1856, a obra é publicada em 1857. Então, a biografia é daquele contexto. Então, a narrativa que ele faz sobre o imperador não vai além disso, claro, né? Depois, Dom Pedro vai passar por conflitos que não é contemplada na obra, por razões óbvias, como, por exemplo, a questão abolicionista, a questão republicana, a Guerra do Paraguai, que é da década seguinte, mas naquele momento específico, ao se referir ao imperador, no momento em que ele estava, o doutor Bezerra, concluindo o curso de medicina, portanto, muito jovem, o imperador jovem também, um pouco mais velho do que ele, mas de idades correlatas, que tinham praticamente uma infância e juventude vividas no mesmo contexto político-social do nosso país, nós vamos ter Bezerra de Menezes tendo uma profunda admiração pelo imperador, aquela época, muito jovem ainda, mas um homem já voltado a essa questão da cultura. Há um registro muito interessante também, o Dr. Bezerra teve a oportunidade de conhecer o imperador, nessa época não privava ainda da intimidade do mesmo, a não ser depois, como político, que a sua vida política só começa depois dessa biografia, que é em 1860, que
que Bezerra de Menezes vai se candidatar pela primeira vez à vereança, à Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro. Mas é interessante que, na conclusão do curso de medicina, da Faculdade de Medicina, e ele cita isso na biografia que ele escreve, a qual você faz menção, que Dom Pedro tinha, já nesse período, uma ação constante em relação à promoção da cultura. Luciano, você disse aí, ele foi historiador de Dom Pedro II, agora uma história em tempo real, realmente, né? Ele foi... Exatamente. E eu digo, sabe, Bruno, hoje você tem muitas biografias do imperador, muitas. Você pega aí grandes historiadores que escreveram, a mais Lili Schwartz. Naquele recorte da história. Claro. Agora, essa talvez seja, eu não vou dizer a mais antiga, porque há outras, mas em termos de qualidade, a mais antiga biografia. É um perfil biográfico, não é um livro, mas é uma biografia bem encorpada sobre o nosso imperador. Então, ela traz o retrato daquele momento especificamente, né? Ela foi escrita, repetimos, em 1856, quando ele ainda cursava a Faculdade de Medicina. Era uma forma também que ele tinha de ganhar algum dinheiro para bancar os seus estudos, porque Sisson pagava. Dissemos anteriormente que Sebastião Sisson contratou vários escritores, inclusive até José de Alencar escreveu um perfil biográfico sobre seu próprio pai, o senador Alencar, José Martins de Alencar, que era pai do nosso grande romancista. Então, ele teve a oportunidade de se valer das fontes disponíveis naquela época e faz esse trabalho. E é interessante que a litogravura de Sisson, que mostra o imperador na época, ainda cabeleira bem escura, barba preta, sentada, ele sentado, a figura de Dom Pedro sentado no trono, numa cadeira, essa litogravura hoje ela ainda está disponibilizada aí no Google, se você colocar, e mostra, ela está inserida nessa biografia, ela faz parte dessa biografia que foi divulgada na época da autoria do nosso doutor Bezerra de Menezes. Então você veja a importância desse historiador que o movimento espírita desconhecia, não tinha noção de que Bezerra de Menezes tinha essa veia de pesquisador, de historiador. Luciano, daqui a pouco a gente vai entrar nas ciências, nas artes, mas antes disso, eu não conhecia nada sobre esta que o Dom Pedro II vai escolher por esposa, né? Dona Teresa Cristina Maria. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Luciano, e algo similar, né? No destino do doutor Bezerra e do imperador também, né? O imperador, com Dona Teresa Cristina Maria, vai ter 4 filhinhos, os príncipes Afonso, Pedro e as princesas Isabel e Leopoldina. Achei muito bonito o nome de Leopoldina numa das filhas já. Mas, Luciano, o que une os dois na mesma dor, não é? Então, o Bezerra que perdeu filhos, já, a gente já viu isso em outros programas, o imperador vai perder os 2 príncipezinhos cedo ainda, né? As meninas é que vão ficar a ser a delícia dos pais, já. Mas eu queria que você traçasse uma fotografia aqui para a gente dessa esposa do Dom Pedro II, a Teresa Cristina Maria, e esses filhinhos, né? A família imperial. Semelhantemente à sogra, que também ela não conheceu, Dona Leopoldina, mas vejam que o filho homenageia a mãe, homenageou o pai também, colocando o nome de Pedro, do garotinho que desencarnou, mas homenageia a mãe colocando o nome de uma de suas filhas, filha que ele muito amava, e chamava na intimidade, carinhosamente, de Dina, Leopoldina, que vai desencarnar, ainda muito jovem, nos anos 1870, deixando alguns herdeiros, alguns filhos, e ficará somente Isabel, que era mais velha, e que seria virtualmente a nossa soberana, seria a rainha Isabel I se o Brasil tivesse continuado na forma monárquica de governar. Então, em relação à Dona Teresa Cristina, ela era de origem italiana, uma mulher de raras virtudes, também semelhantemente à sogra, gostava de arqueologia, vai ser ela uma das responsáveis pela aquisição de peças, inclusive trazidas da Itália, quando se fez a escavação inicial
seguido de outras tantas, dos escombros do Vesúvio, na cidade de Herculano e Pompeia. Pompeia, onde desencarnou, inclusive, o nosso Emmanuel, quando era o senador Públio Lentulus, segundo a narrativa do mesmo espírito pela psicografia de Chico Xavier no livro Há 2000 anos. Ela vai trazer peças, inclusive da região de Nápoles, da qual era originária, vai trazer também do próprio Egito, nas viagens que fez com o marido, múmias, que inclusive até 2018 faziam parte do acervo do nosso Museu Imperial, criado em 1818 por Dom João VI, e que, devido àquele terrível e fatídico incêndio, essas múmias, lamentavelmente, deixaram de existir, né? Viraram pó. Depois de milênios e resgatadas pela imperatriz, por Dom Pedro II. Dom Pedro apreciava essas múmias, gostava, e a mulher também, de mineralogia. Então, era uma mulher extraordinária. Eu moro, inclusive, aqui em Fortaleza, numa rua que, para minha alegria, se chama Tereza Cristina. É interessante. E veja como é que são as coisas do país. Quando é uma rua antiga, quando houve o golpe da República, que também deixou de ser um golpe, no dia 15 de novembro de 1889, ela sofreu tremendamente com isso, né? Uma das maiores injustiças cometidas contra a família imperial, se não a maior, foi esta, porque já no dia imediato não deram nem tempo deles se prepararem devidamente e tiveram de ser extraditados do Brasil. Ela era italiana, mas amava o Brasil profundamente e sinceramente. Uma mulher de raras virtudes, que também era intimamente favorável à abolição da escravatura, que tanto ela quanto o marido não podiam fazer nada em razão do contexto. Um país que dependia da escravidão, a Câmara dos Deputados, com a sua maioria conservadora, então eles não poderiam fazer. Por que eles não fizeram isso? Não dependia deles. O fato é isso. Tanto é que a filha, que mais tarde vai assinar a Lei Áurea, enquanto Dom Pedro estava fora do Brasil, como princesa regente, no dia 13 de maio de 1888. Mas quando ela é obrigada a sair do Brasil, Dom Pedro, mostrando uma dignidade extraordinária, não quis receber a ajuda de custos que estavam lhe dando, não queria levar nada, apenas os seus pertences pessoais. Ela sentiu o golpe. Tanto que no mesmo ano, no mês de dezembro, ela desencarna. Uma pessoa idosa, já velhinha, que amava o Brasil. Desde cedo veio para viver com um príncipe que ela não conhecia, queria ser o seu consorte, como aconteceu também com Dona Leopoldina, e ela amava Dom Pedro. Dom Pedro tinha um relacionamento até fraternal, uma cumplicidade com ela, os dois se davam muito bem, embora Dom Pedro também tinha algumas ações que os historiadores hoje descobrem que faz parte da natureza humana, e ninguém vai entrar por esse caminho agora com a Condessa de Barral, mas o fato é que ela tinha um profundo respeito por ele, e ele também por ela. Tanto que, repito, assim que ela volta, já na Europa, um mês após, ela desencarna. O marido, em 1891, também vem a desencarnar, né? E o sofrimento foi terrível. O afastamento das terras brasileiras. Dom Pedro amava o Brasil. E, repetindo, ele era brasileiro, né? Então, essa mulher realmente foi para ele, durante muito tempo, o esteio, a sustentação moral, uma alma certamente adrede preparada para dar a esse homem igualmente notável as condições necessárias para o enfrentamento da missão que ele competia. Porque Dom Pedro tinha, Bruno, e hoje os seus biógrafos, historiadores registram, uma vocação inata, aquilo que ele queria ser na vida. Não era imperador. Mas ele mesmo que diz, ele queria ser professor. Ele queria ser um educador. Então era esse o desejo dele. Então ele estava ali para o desempenho de uma missão. Mas intimamente ele não se sentia à vontade como imperador. Tanto que as pessoas muitas vezes até o criticavam pela humildade dele, ao contrário de outros imperadores que na Europa usavam muita pompa. Ele era extremamente franciscano. Às vezes até identificavam ternos rotos que ele usava quando ia estar, às vezes, em alguns locais para o cumprimento de algumas obrigações sociais. Então, era uma pessoa extremamente simples, de olhos azuis, cintilantes, como da própria mãe.
Então, uma figura realmente que marcou a época. Por isso que eu afirmo, como historiador, e me valendo dessa biografia de Bezerra de Menezes, que ressalta as qualidades morais, embora no futuro vá haver divergências entre Bezerra de Menezes e Dom Pedro, por conta da alternância no poder dos membros do Partido Conservador e do Partido Liberal, o que é compreensível no âmbito político, mas a grandeza espiritual desse ser é impressionante. Luciano, a gente está se aproximando para o final, mas eu fico impressionado, rapaz, as coincidências dos programas, né, que a gente faz. Você falou da atração aí da Tereza Cristina por Pompeia, né? Erupção vulcânica de Pompeia. E ontem mesmo, sábado, o César Perry relatou para a gente que você sabe que em Pompeia desencarnou Emmanuel e Flavinha, o Públio Lentulus e Flavinha, né? E o Emmanuel, através do Chico Xavier, revelou para o seu César Perry que ele e César Perry também estiveram ali no momento da erupção, né? No momento da erupção, e César Perry tinha visões daqueles momentos ali. E hoje você traz Pompeia aqui. Mas, Luciano, o Dom Pedro II tinha uma capacidade intelectual e uma erudição invejável, né? E até em outros países ele era considerado como um dos mais ilustrados e cultos dos monarcas, né? E daí o protetor das ciências, das letras, das artes, eu queria que você falasse desse homem, a sua erudição, a par da sua simplicidade. Você falou da simplicidade, mas agora a sua erudição também. Extraordinário, né? E na sua humildade, veja que quando ele esteve na Europa, ele sempre tinha interesse de manter contatos com figuras importantes da cultura, da literatura. Chegou a buscar Victor Hugo, ou Victor Hugo, autor de Os Miseráveis, que tem trazido aí do mundo maior, inicialmente pela Zilda Gama, depois por Divaldo Pereira Franco, algumas obras preciosas, alguns romances do seu estilo inconfundível. Victor Hugo, que participava de sessões de mesas girantes, de reuniões mediúnicas, ele teve a oportunidade de conhecer Dom Pedro, né, que foi à Europa. Dom Pedro participava de vários congressos, de exposições internacionais, vamos dizer, tecnológicas, né, que se apresentavam no mundo, inclusive uma em Chicago. Chegou a conhecer, quando o telefone foi publicado, né, contato com Alexander Graham Bell. Né? Tanto é que ficou na promessa, muita gente estava atrás de uma possível gravação também, através de um aparelho inventado por um cientista da época, da possibilidade de nós termos uma ideia, porque ele teria gravado a sua própria voz e ouvido a voz, de se tentar recuperar a voz dele. Porque há algumas vozes do século XIX, mas até hoje ficou na promessa. Isso talvez fosse apresentado neste ano, não sei se conseguiram. Seria para nós algo interessante ouvir a voz do nosso segundo imperador. Então, ele realmente amava a cultura, amava as artes, e como colocamos para você, ele patrocinava muita coisa no âmbito das ciências, de uma forma geral. Inclusive, o próprio doutor Bezerra de Menezes ressalta na biografia a respeito disso. Era constante o investimento dele na área da educação, até que foi criado o Colégio Pedro II, que ainda hoje existe, hoje é uma instituição federal. Quando veio a República, mudar o nome da instituição, tiraram Pedro II, veja que coisa pequena, né? E depois voltaram novamente com o nome Pedro II. Então, como dizíamos anteriormente, o próprio doutor Bezerra testemunhou isso, porque ele fazia questão de ir com Dona Tereza Cristina. Isso fazia parte da época da colação, como hoje nós chamamos de grau, né? Dos cursos superiores, que não eram muitos à época, mas no caso do Rio de Janeiro, o principal deles era o curso de medicina, a Faculdade de Medicina. Então, quando o doutor Bezerra conclui a Faculdade de Medicina, o imperador estava presente. E é interessante que o doutor Bezerra de Menezes também, depois, quando terminou o curso de medicina, ele concorreu a uma vaga na própria faculdade. Inclusive, ele
empatou, foi um empate técnico, né, com o outro candidato, eram apenas 2, e, infelizmente, por uma escolha muito subjetiva pessoal, até que um jornalista da época questionava a competência do que ficou para dar aula na faculdade, e o doutor Bezerra foi preterido, mas Dom Pedro assistiu à aula de Bezerra de Menezes. Né? Ele ia assistir essas aulas também. Então, daqueles que se candidatavam, ele gostava disso. Né? Então, ele não ia por obrigação, porque podia nem ir. Então, onde tinha essas oportunidades, no campo da literatura também, acompanhava os jornais, sofreu terrivelmente com algumas charges políticas, principalmente de Ângelo Agostini, que fez caricaturas também do Dr. Bezerra de Menezes, mas era uma figura realmente extraordinária. Nas nossas buscas de caricaturas, até conseguimos estar no livro, caricaturas em que Bezerra de Menezes está ao lado de Dom Pedro II. Houve uma imagem também interessante para você ver o investimento dele na cultura, no progresso. No dia 12 de dezembro de 1876, foi inaugurado o sistema de abastecimento d'água, ou de água, do Rio de Janeiro. Então, pelas dificuldades, embora já houvesse fotografia na época, foi feita uma litogravura pelo artista francês radicado no Brasil, Clovis Arrault. Essa imagem se encontra no Museu Nacional. Nós pegamos uma cópia dela e colocamos no livro. E ali você tem uma visão panorâmica da área onde foi inaugurado ali o sistema de abastecimento, um quadrado onde ficava a torneira, e quem está representando a Câmara de Vereadores era Bezerra de Menezes. Ele estava, inclusive, como presidente interino da Câmara dos Vereadores, que é o município neutro, capital do Rio de Janeiro. Então, você vê Bezerra de Menezes com a cartolinha, com um fraque de época, uma roupa de gala, evidentemente, e do lado está a Princesa Isabel, o Conde D, Dom Pedro II, Dona Teresa e outras autoridades constituídas naquele ato extraordinário. Então, foram contemporâneos, foram pessoas que estiveram ali lutando pelo progresso, pelo desenvolvimento da cultura, pelo desenvolvimento das artes do nosso país. Luciano, chegamos então ao momento final dessa biografia maravilhosa. Pessoal, adquiram a biografia de Bezerra, não é? Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Não é? Eu noto que Clay nem gosta dessa propaganda que eu faço, né? Nem gosta. Mas é porque, por exemplo, uma biografia dessa Dom Pedro II, vocês só vão ler aqui. Só vão ler aqui, que isso era desconhecido de todos, né? Mas é de uma beleza. Mas, Clay, como você é o autor do livro, eu fico tranquilo, né? Eu não encaminhei essa live de hoje, esse programa, para esse momento. Realmente, o fecho da biografia, que se intitula O Senhor Dom Pedro II, não é à toa que o historiador é o médico dos pobres, mas naquela época, um jovem de 26 anos, esse fecho é o encanto da vida, né? Porque a gente viu o homem com a política nova, o erudito, o protetor das ciências, das letras, das artes, mas o Bezerra, o médico dos pobres, deixou para fechar o coroamento da biografia o imperador que abria a bolsa e o bolso para os pobres. O imperador que, na epidemia, Luciano, doutor Bezerra diz que ele visitava os pobres nos hospitais, mas não apenas isso. Pessoalmente, o imperador ia na choupana dos pobres consolá-los. Né? Eu queria que você falasse sobre essa faceta linda do imperador, tão próximo do seu povo. Essa é a demonstração patente da grandeza desse espírito. Como dizia Valfrido Canavieira, personagem da minha infância do Chico Anísio, no Chico City, palavras são palavras, nada mais que palavras. Difícil é viver o que se prega. Então, Dom Pedro, jovem ainda, dá uma demonstração patente que é possível ser coerente. E ali nós constatamos que, aliás, é o único biógrafo que ressalta esse aspecto, essa faceta da vida do imperador, o homem caridoso. E ele testemunhava isso. Sabe por quê, Bruno?
Porque em 1854, 1855, o Brasil viveu um dos surtos mais terríveis de cólera, que ceifou centenas de pessoas no Brasil inteiro, especialmente no Rio de Janeiro. Ele, à época, ainda estudante de medicina, no 5º ano, quintanista de medicina, em 1855, um ano antes da conclusão do curso, ele já era, por falta de médicos, juntamente com outros colegas acadêmicos, isso está no livro, convocado para ajudar, e ele fez um trabalho notável na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, numa época que as pessoas não tinham nem noção direito do que causava cólera, que tem a ver com a questão de saúde pública, saneamento, decorrente da água contaminada. Então, muita gente contraiu cólera. Então, ele estava lá, atuante como médico. E Dom Pedro II, por isso que ele faz menção a isso, também transitava nesses momentos, fazendo o que ele podia. Além da disponibilização de recursos dos médicos, estava lá junto ao povo, porque ele era aquilo ali mesmo. Dom Pedro não era uma figura populista, o número 2, Dom Pedro II. Então, ele era alguém que realmente tinha esse carisma espontâneo e que se manteve fiel por amar o povo brasileiro. Ele amava o Brasil. É uma figura que até hoje se torna muito simpática. Por isso, quando alguém me pergunta, como historiador, qual foi o maior governante da história política do nosso Brasil, eu não titubeio de Dom Pedro II. Ah, mas não foi o presidente XYZ mais recente? Nós nos esquecemos do passado. Juscelino Kubitschek foi um grande presidente. Getúlio Vargas, embora ditador, fez muita coisa também, mas foi ditador. Houve outros bons presidentes, mas ninguém fez mais pelo Brasil. E eu digo, ninguém amou mais o Brasil como político, na minha opinião. Modesta opinião. Posso estar equivocado? Claro que pode, história é uma ciência humana. Do que esse homem chamado Pedro II, que é ressaltado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como um missionário, adrede preparado para o desempenho de uma missão extraordinária. Então, o doutor Bezerra ressalta essa faceta que, sinceramente, eu não conhecia, do homem caridoso. E, para falar de caridade, ninguém mais do que o próprio doutor Bezerra sabia, de fato, do que era. Né? Que se fosse alguém que ali fosse um demagogo, estava lá para fazer, né? Não havia nem fotografia naquela época para posar para as imagens, ele realmente seguia a risco que Jesus propunha. Uma mão à esquerda, não sabia o que a direita fazia. Então, Dom Pedro tinha essa postura, tinha esse comportamento que não passou despercebido pelo historiador Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Luciano Klein, olha, eu com 56 anos já, confesso a você que eu tinha uma dúvida, não é? Quem foi o maior presidente do Brasil? Eu também ficava entre Juscelino e Getúlio, embora, na minha opinião, Getúlio ganhava um pouquinho na frente de Juscelino, né? Mas confesso a você que o doutor Bezerra me convenceu. Hoje eu penso feito Luciano Klein, o maior governante desse país foi realmente Dom Pedro II. Né? E digo até com uma certa folga de qualquer outro. Né? Que beleza, que coisa. Luciano Klein me tirou nesses 2 programas muitas dúvidas. Né? Agora, do menininho, quando eu tinha 5, 6 anos, que eu não entendia, viu, Luciano? Como é que aquele velhinho de barba branca era filho daquele outro de bigode preto? Mais novinho, né? Era uma dúvida cruel minha. Mas, Luciano, que delícia, que coisa a imagem fixa. Tá? Meu irmão, muito obrigado, Luciano. E ouvir essa história escrita por Bezerra e narrada por essa voz do bom velhinho Luciano Klein, que ele é um menino, uma criança lá para o rapaz lá do outro programa, viu? Aquele é maltratado, é o bom velhinho. Por causa dessa barba dele. Ele quer parecer com o Bezerra. Ele pensa que eu não só na barba, pelo menos, né? A Mas distância Luciano, é abissal. Até o nome da sua rua não é por acaso. Isso é o que eu penso. Já disse isso a você, né? Até o nome da rua onde você foi morar, pelo amor de Deus. Né? Meu irmão. Moro aqui há 40 anos. Faça a prece final, Luciano, por favor. Amigo Jesus, uma vez mais, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro, já sob os efeitos benfazejos das doces
eternas vibrações deste mês e que, pela tradição, o mundo cristão te reverencia, lembrando a tua descida há 2000 anos até nós. Permite, Senhor, que possamos prosseguir no nosso desiderato, que possamos continuar esperançosos, firmes, determinados em relação às tarefas que temos a desempenhar no momento presente da nossa jornada. Que a tua mensagem possa penetrar os nossos corações, trazendo a todos nós, ligados neste momento, através desta live, as energias necessárias ao refazimento dos problemas físicos, mentais e espirituais que, porventura, estejamos passando. Permite que essas figuras lembradas nesta noite dominical, Pedro II e Bezerra de Menezes, possam continuar a ser para todos nós paradigmas, modelos de irmãos mais velhos, que nos apontam uma diretriz segura para que possamos, pelo bem que realizarmos, romper com o nosso ontem negativo. Guarda-nos, mestre querido, na tua paz, e ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, pessoal, finalizando o nosso programa de hoje, eu nunca faço isso, mas eu vou pedir aquela ladainha do YouTube, né? Se inscrevam no canal, toquem o sininho, mas o que eu vou pedir hoje é, por favor, né? Deem o joinha nesses 2 programas, nesses 2 vídeos, né? E compartilhem, né? Compartilhem, porque pelo menos o movimento espírita precisa conhecer essa história contada por Clay com tanta beleza, né? Então, fica aqui o pedido, né? Por favor, compartilhe essa biografia de Bezerra, narrada por Luciano Clay. Pessoal, esse programa de hoje eu dedico à minha mamãe. Mamãe, te amo, não te esqueço. Sempre em sintonia com teu coração, manhã. Esse Natal que vem vai ser um Natal especial, meu primeiro Natal sem minha mãe na Terra. Te amo, mamãe. Luciano, um beijo. Viu? Vou dormir hoje e vou fechar os olhos imaginando que estou ouvindo a sua voz contando tudo isso de novo, viu? Quero ouvir em sonho isso, viu? Um abraço. Tá bom.